Bom dia, primeiro ano! Estamos aqui mais uma vez para fazermos a correção das atividades do PET nessa semana 4 do PET 2 de língua portuguesa. Essa imagem é muito sugestiva, tendo em vista que menos de 30% dos meus alunos do primeiro ano médio estão assistindo aos meus vídeos, né? A professora grava o vídeo, a professora perde o tempo dela, como se ela tivesse pouquíssima coisa para fazer, como se ela não tivesse como se ela só estivesse com vocês quando ela entra no WhatsApp na hora da aula. E aí os alunos só não assistem ao vídeo, sendo que eles poderiam assistir enquanto jantam. Porém, como eu resolvi brincar, vamos dizer assim, né? Esse palhacinho, essa palhacinha me representam nesse momento, gravando esse vídeo para vocês, enquanto eu poderia estar fazendo outras coisas. Mas vamos lá. Atividade de número 1. Gente, o PET essa semana, ele pretende trabalhar os ruídos que existem nas situações comunicativas. Como assim ruídos? Os aspectos que podem fazer com que a comunicação, com que o momento de comunicação não seja efetivo, não seja eficiente. E às vezes até que a comunicação não aconteça. Então vem falar sobre como nós podemos cuidar desses ruídos, né? Como nós podemos fazer a adequação desses ruídos. É mais ou menos por aí que nós vamos trabalhar essa semana. Questão de número 1. Como se sabe, toda e qualquer interlocução está condicionada a alguns requisitos básicos para que haja uma perfeita sintonia entre os elementos envolvidos, emissor e receptor. Emissor quem emite a mensagem, receptor quem recebe a mensagem. Partindo desse pressuposto, comente acerca de algumas ocorrências que porventura interferem em tal materialização, especialmente sobre a ambiguidade. Gente, temos muitos elementos que podem fazer com que a comunicação não seja eficiente, ou às vezes que ela não aconteça. Um exemplo, que não seja ambiguidade, já que nós falaremos mais sobre a ambiguidade. Um exemplo, quando você não adequa o uso da língua a uma determinada situação comunicativa. Isso fica muito claro, eu acho que vocês vão perceber. Se vocês nunca perceberam, vocês vão começar a perceber a partir de agora. Muitas vezes, quando no telejornal, no MG Inter TV, há entrevista com alguém da área jurídica, seja juiz, seja advogado, às vezes policiais. Eles utilizam termos tão técnicos e termos que às vezes nem estão adequados ao uso naquela frase, ou que nem querem dizer aquilo, mas isso é uma outra conversa. Mas muitas vezes eles usam termos tão técnicos que eles não cumprem o papel de fazer uma comunicação eficiente com o telespectador. O telespectador de um telejornal varia. Nós temos diversos tipos de pessoas que assistem ao telejornal. Desde senhoras idosas, desde pessoas jovens. Nós temos gente com diversos níveis de escolaridade, pessoas que leem e pessoas que não leem. Então, dentro de um telejornal que nós sabemos que a maior parte da população está assistindo, nós temos que fazer o uso da língua de maneira mais simples e, apesar de correta, mas de maneira mais simples e eficiente. Eu sei que é muito difícil, já dei entrevista no jornal, inclusive ao vivo, mas a gente dá uma engasgada. Mas a ideia é que a gente utilize uma linguagem clara e simples. A linguagem rebuscada, ela pode chamar a atenção de um corretor do Enem, por exemplo, ou de alguém que lê o seu texto e quer olhar para ele e falar: nossa, como essa pessoa conhece e tem um vocabulário amplo, como ela conhece a língua. Mas não adianta nada nós colocarmos palavras rebuscadas se nós não vamos cumprir o nosso papel de comunicar, ok? Então, nós temos que usar a linguagem, dependendo da situação comunicativa, mais simples e clara possível. Então, eu dei um exemplo de uma comunicação que geralmente é ineficiente.
né, quando é utilizado em entrevistas de telejornal palavras técnicas ou palavras que são rebuscadas e não são de conhecimento geral da população. Mas isso é só um exemplo. O PET pediu para que a gente falasse principalmente sobre a ambiguidade. O que é a ambiguidade? A ambiguidade é quando nós escrevemos uma frase, ou quando nós dizemos uma frase ou um texto, e que a gente consegue obter com ela uma dupla interpretação. Há um duplo sentido. Você consegue pegar dois sentidos daquela mesma frase, porque ela foi mal construída. A ordem sintática dela não está bem resolvida. E aí, dentro da língua padrão, dentro da norma culta da língua, isso é um equívoco que precisa ser sanado. Então, em textos formais, a ambiguidade não pode acontecer. Em conversas formais, a ambiguidade não pode acontecer. A ambiguidade, muitas vezes, dependendo do contexto, né, em que aquela frase ambígua está inserida, a gente consegue, sim, compreender qual é o sentido que a pessoa que emitiu a frase quer passar. Principalmente numa conversa informal, ou principalmente numa conversa longa, em que o contexto já foi apresentado, né? Nós temos um amplo contexto sendo apresentado. Isso também pode acontecer em alguns textos, que a gente compreenda o que aquela frase quis dizer, apesar de a construção dela estar ambígua, a gente entende o que ela quer dizer, porque nós temos o contexto do texto. Porém, na norma culta, ela é considerada inadequada. E aí é necessário que nós façamos adequações. Só que nós temos uma questão. Muitas vezes a ambiguidade ela é usada como um recurso, ela é usada propositalmente. Geralmente em cartoons, histórias em quadrinhos, anedotas, piadas, textos poéticos, nos textos publicitários principalmente. E aí ela não é concebida, ela não é considerada uma inadequação. Ela é considerada um recurso linguístico, porque é intencional que aquela frase seja ambígua, é intencional que aquilo tenha um duplo sentido. Em filmes, né, em músicas, olha quantas músicas a gente vê que tem frases ambíguas. Então, quando essa frase é construída, ela já é construída para ser ambígua. E aí nós temos a licença para que nesse tipo de, entre aspas, a licença, isso não está escrito, né? Mas assim, nós temos a licença para que nesses tipos de texto, nós temos o uso da ambiguidade como recurso. E aí não é uma inadequação. A inadequação é quando, de fato, você quer, no momento de comunicação, dizer uma coisa específica. E aí você constrói a sua frase de modo que dois sentidos possam ser retirados dela. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos para a questão de número 2. Número 2. Considerando a oração em destaque, responda às questões que a ela se referem. Os jurados julgaram um rapaz doente. Quando analisada, o que se percebe é que a construção sintática apresenta algumas inadequações. Fato que possibilita o termo doente adquirir interpretações distintas. Com base nessa premissa, analise. Letra A. Quais seriam essas interpretações? Gente, nós podemos tirar duas interpretações. Em primeiro lugar, que o rapaz estava doente quando foi julgado. É a primeira coisa que nós podemos interpretar. Por que eu digo que tem mais de uma, inclusive? Nós não sabemos qual o contexto disso. Então, nem pelo contexto a gente consegue perceber qual seria o correto. Então, nós temos duas interpretações e nós vamos corrigir de maneiras diferentes também a frase. O rapaz estava doente quando foi julgado. Então, essa é a primeira interpretação que nós podemos tirar. Mas nós também podemos tirar que o rapaz foi considerado, que o rapaz foi julgado como doente pelos jurados. Mas como assim, professora? Que jurados poderiam julgar alguém doente? Não faz sentido. Faz todo sentido. Uma equipe de jurados de um comitê olímpico, por exemplo, uma equipe de médicos que vão dar alta a um determinado paciente. Então, existem algumas situações, sim, em que uma pessoa pode ser julgada doente. Então, nós temos duas interpretações. O rapaz estava doente quando ele foi julgado, ou julgado juridicamente, ou enfim, ele estava doente quando ele estava no julgamento, ele estava sendo julgado, ou o rapaz foi considerado doente, ele foi julgado doente pelos jurados.
Letra B. As inadequações por vezes constatadas levam-nos a crer que o discurso carece de uma reformulação, de uma adequação. Assim sendo, retrate as formas pelas quais essa mudança se manifestaria, tendo em vista a importância de uma mensagem clara e objetiva. Ou seja, aqui pede para que a gente reformule a frase dada anteriormente, né, a oração dada anteriormente, que a gente faça a reformulação, a adequação, para que ela fique clara. A questão é que, como eu disse anteriormente, nós não temos o contexto em que essa frase foi proferida. Então, nós não sabemos como a gente deveria corrigir. Então, nós vamos corrigir como se as duas possibilidades fossem possíveis. Poderia ser: os jurados julgaram um rapaz que estava doente, né? Na primeira ideia de que o rapaz estava doente quando ele foi julgado, né? Então, os jurados julgaram um rapaz, vírgula, que estava doente. Ou pode ser, na segunda vez, quando ele foi julgado doente, os jurados julgaram o rapaz como doente. Então, nós podemos adequar das duas formas, dependendo dos significados que nós queremos passar. Compreenderam como é diferente? Quando eu digo os jurados julgaram o rapaz que estava doente, tem vírgula antes do que, tá? A gente não abre margem para que haja outra interpretação. Os jurados julgaram o rapaz e naquele momento ele estava doente. É isso que quer dizer, e não há como a gente tirar outra interpretação dessa frase. E na segunda frase da mesma forma, os jurados julgaram o rapaz como doente. Isso quer dizer que os jurados disseram que ele estava doente, consideraram-no doente. Não há outra interpretação para nós tirarmos dessas frases, tá? Bom, aqui na letra C, atribuídas as mudanças, passe as orações para a voz passiva. Vozes verbais é matéria do 9º ano. Eu creio que vocês tenham visto essa matéria. Agora, com as reformas que teve com a BNCC, ela, inclusive, acredito que tenha passado para o 8º ano, mas eu não tenho certeza. É matéria do 9º ano, acredito que vocês tenham visto. Mas só para tentar recapitular, e aí eu vou fazer de maneira extremamente resumida. E é possível que vocês tenham dúvida, e caso vocês tenham dúvida, podem me procurar, que eu mando áudio, eu gravo outro vídeo específico. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, eu faço, ou indico, né, um vídeo que eu ache bacana para que vocês vejam. Então, eu vou dar uma resumida aqui em vozes verbais e aí depois nós vamos pegar as frases que nós corrigimos na letra anterior e vamos passar para a voz passiva. Vamos lá. As vozes verbais, elas podem ser divididas em 3. A voz ativa, em que o sujeito age, né? O sujeito, ele exerce a ação do verbo. Por isso, ativa. Nós temos a voz passiva, que é quando o sujeito ele recebe a ação do verbo. Então, vamos lá. Exemplo. Na voz ativa. Cláudia gravou o vídeo. Cláudia é o sujeito e ela exerce a ação de gravar o vídeo. Ativamente, ela é ativa, ela está exercendo uma ação. Então, Cláudia gravou o vídeo. Nós temos aí a voz ativa. Na voz passiva, o sujeito já não é mais o sujeito anterior, o sujeito da oração anterior. Esse sujeito que estava na voz ativa, ele não será mais sujeito. Quem receberá a ação exercida pelo verbo será recebida pelo sujeito. Então, nós teremos o contrário. Na voz passiva, nós temos duas vozes passivas, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Então, na voz passiva analítica, como que a frase anterior ficaria? O vídeo foi gravado por Cláudia. Cláudia aí é complemento. Cláudia aí não é mais sujeito. O sujeito é quem? O vídeo. O sujeito é quem recebe a ação expressa pelo verbo. Então, na voz passiva analítica, ficaria:
O vídeo foi gravado por Cláudia. Já a voz passiva sintética é sintética de sintetizar, né? Então, nós poderíamos colocar gravou-se o vídeo. Na voz passiva sintética, nós temos a partícula de apassivamento, a partícula passivadora, que é o se. Então, gravou-se o vídeo. Mostrou que o vídeo foi gravado, né? Ele está sofrendo a ação, o vídeo está sofrendo a ação do verbo. E isso está dito de maneira bem sintetizada, né? Então, gravou-se o vídeo. Isso seria a voz passiva. A analítica, que é o vídeo foi gravado por Cláudia, e a sintética, que é gravou-se o vídeo. Nós temos também a voz reflexiva, que é a terceira voz, que, trocando em miúdos, é quando o sujeito, ele tanto exerce quanto ele recebe a ação expressa pelo verbo. Exemplo, Cláudia machucou-se. Ao mesmo tempo que Cláudia exerce a ação de machucar, ela machuca a si mesma. Então, o sujeito, além de ser ativo na ação expressa pelo verbo, ele também é receptor da ação expressa pelo verbo. Gente, isso aqui é muito resumido, muito resumido. Se vocês quiserem uma explicação melhor sobre isso, nós temos vários vídeos na internet, eu posso passar para vocês. Isso foi matéria de vocês do ano passado, tenho certeza que Dani ou Amanda devem ter trabalhado com vocês. Eu não estou trabalhando esse ano com meus alunos do 9º ano, porque não está dentro do programa do PET, e aí eles estão ficando sem essa matéria. Vamos ver o que faremos ano que vem. Mas é matéria do 9º ano, eu tenho certeza que vocês estudaram, ok? Então, vamos pegar as frases que nós fizemos na letra B e vamos passar para a voz passiva agora. A primeira frase que nós fizemos foi: os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Nós vamos passar para a voz passiva analítica, tá? Que é aquela mais extensa. Como poderia ficar? Os jurados julgaram o rapaz que estava doente. Nós vamos fazer o contrário. Os jurados aqui estão exercendo a ação. E o rapaz está, recebendo a ação que foi exercida pelo verbo. Nós vamos colocar aqui: o rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. Esse que estava doente pode estar entre vírgulas, tá? Então, voz passiva de os jurados julgaram o rapaz que estava doente, nós podemos apassivar da seguinte forma: o rapaz que estava doente foi julgado pelos jurados. Ok? Alguma dúvida? Vocês perceberam a voz passiva? Vocês perceberam que que o rapaz acabou recebendo a ação ou não? Espero que sim. Frase de número 2. Os jurados julgaram o rapaz como doente. Nós podemos apassivar essa frase da seguinte forma: o rapaz foi julgado pelos jurados como doente. O rapaz foi julgado pelos jurados como doente. Alguma dúvida até aqui? Vocês perceberam que de voz ativa nós passamos para a voz passiva? A relação do sujeito com o verbo, porque é isso que são as vozes verbais, né? A relação do sujeito com o verbo. Vocês perceberam que a relação do sujeito com o verbo mudou? Inclusive o sujeito mudou? Os sujeitos antes eram os jurados. Quando a gente apassivou, quem passou a ser os sujeitos, nas duas frases, o sujeito se tornou o rapaz. Ele que se tornou o sujeito e ele começou a receber a ação expressa pelo verbo. Alguma dúvida até aqui? Eu sei que pode ser que esteja confuso se vocês não tiverem visto essa matéria, mas eu acredito que vocês tenham visto sim, tá? Número 3. Leia o texto abaixo. Perigo. Árvore ameaça cair em praça do Jardim Independência.
Um perigo iminente ameaça a segurança dos moradores da rua Tono Martins, no Jardim Independência. Uma árvore com cerca de 35 metros de altura, que fica na Praça Conselheiro da Luz, ameaça cair a qualquer momento. Ela foi atingida no final de novembro do ano passado por um raio e desde este dia apodreceu e morreu. A árvore de grande porte é do tipo cambuí e está muito próxima à rede de iluminação pública e das residências. O perigo são as crianças que brincam no local, diz Sérgio Marcati, presidente da Associação do Bairro. O que pretendia afirmar o presidente da associação? A frase do presidente da associação é: o perigo são as crianças que brincam no local. O que ele quis dizer, provavelmente pelo contexto, é que a árvore apresenta perigo para as crianças que ficam brincando no local. Ó, aqui tem muitas crianças, aqui é perto de residência, tem muitas crianças que ficam brincando aqui, o perigo é que elas sejam machucadas pela queda da árvore. Isso foi o que ele pretendia afirmar. Mas o que ele afirma literalmente? Ou seja, se a gente lê o texto dele de maneira literal, o que está dizendo? Está dizendo que as crianças é que são o perigo. Não que elas estejam em perigo iminente, mas elas estão provocando perigo. As crianças é que são perigosas. Letra C. Na placa abaixo, podemos encontrar o mesmo tipo de ambiguidade que havia na declaração de Sérgio Marcati. O que tornaria divertida a leitura da placa? Cuidado, escola. Como nós não temos uma vírgula aí nessa frase, nessa placa, nós pensamos que é a escola quem deve tomar cuidado. E não quem está se aproximando da escola que deve ter cuidado para não atropelar alunos, né? Diminuir a velocidade do carro, por exemplo. Então, a falta da vírgula faz com que fique ambíguo, fica parecendo que é a escola quem deve tomar cuidado e não a gente quem deve tomar cuidado ao chegar perto da escola. Número 4. Leia as frases abaixo e verifique se há ambiguidade em cada uma delas. Se necessário for, faça as alterações convenientes para adequá-las à norma padrão. Então, a gente vai olhar se há ambiguidade, nós veremos se há ou não necessidade de consertá-las, e é isso. Vamos lá. A menina pegou o ônibus correndo. Nós podemos tirar daí dois sentidos. Ou o ônibus estava correndo ou a menina. A gente acredita, né, quando a gente olha aí, que provavelmente quem estava correndo era a menina e não o ônibus. A menina saiu correndo para pegar o ônibus, senão ia chegar atrasada. Ou vocês correndo atrás da Aviação Brasil. Eu também já corri muito atrás da Aviação Brasil, misericórdia. Então, como a gente pode tirar a ambiguidade dessa frase? A menina que estava correndo pegou o ônibus. Ou, se a gente quiser mudar muito, a gente pode colocar: a menina correu para pegar o ônibus. Tá? Nós podemos colocar dessas duas formas. Mudando pouco, a gente pode colocar: a menina, vírgula, que estava correndo, vírgula, pegou o ônibus, ponto. Ou a gente pode colocar: a menina correu para pegar o ônibus. Alguma dúvida até aqui? Me mandem no grupo ou no privado, se estiverem com vergonha. Letra B. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro cuja qualidade artística é tamanha. Nós temos aqui no singular cuja qualidade artística é tamanha. Será que é o teatro que tem essa qualidade artística tamanha ou ele estava se referindo aos dois? Eu acredito que estava se referindo aos dois. Então, a gente pode mudar. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro cujas qualidades artísticas são tamanhas. A gente pode pluralizar para que na frase haja a exaltação da qualidade artística dos dois elementos, né? Dos dois espaços, o Centro Folclórico e o teatro. Visitamos o Centro Folclórico e o teatro, cujas qualidades artísticas são tamanhas. Podemos também colocar: visitamos o Centro Folclórico e o teatro, vírgula, nos quais a qualidade artística é tamanha. Alguma dúvida até aqui? Mesma coisa. Letra C. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Pode ter ambiguidade? Eu acho estranho.
poderia... Eu entendo o que quer dizer. Eu não acho que há ambiguidade. Eu não consigo depreender daí dois significados. A mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. Ela viu ele chegando e estava bem tarde ele chegando. Mas muitos podem dizer, e aí eu não acredito, eu não vejo esse sentido, mas assim, a mãe viu o filho chegando em casa bem tarde, ou seja, só bem tarde que ela viu o filho chegando. Pra mim não há ambiguidade aí, gente. Pra mim, a mãe viu o filho chegando em casa bem tarde. O menino chegou bem tarde, pé ante pé. A mãe mandou ele chegar 11 horas da noite, ele tá chegando 5 horas da manhã. E aí, na verdade seria bem cedo, né? Mas tava chegando 5 horas da manhã e ela o viu. Não acho que é ambiguidade. Se a gente quiser modificar a frase para ela ficar ainda menos ambígua, apesar de eu não achar que tem ambiguidade, a mãe viu o filho que chegava em casa bem tarde. Poderia ser. Letra D. A candidata deixou a plateia emocionada. A plateia que ficou emocionada ou a candidata que ficou emocionada? Eu acredito que pode ser os dois. Então, vamos lá. A candidata, vírgula, emocionada, vírgula, deixou a plateia. Nesse caso, a gente está dizendo que a candidata é quem ficou emocionada. Já se a gente quisesse colocar aqui a plateia que ficou emocionada, deixe-me ver. A gente pode colocar, se for no outro sentido, a candidata emocionou a plateia. Então, se a candidata está emocionada, pode ser a candidata, vírgula, emocionada, vírgula, deixou a plateia. E se a plateia é quem ficou emocionada, a gente pode colocar a candidata emocionou a plateia. Ok? Alguma dúvida? Letra E. O psicólogo examinou o paciente preocupado. Quem estava preocupado, o paciente ou o psicólogo? Nós podemos colocar as duas coisas. O psicólogo, vírgula, preocupado, vírgula, examinou o paciente. Se for o contrário, o psicólogo examinou o paciente que estava preocupado. Alguma dúvida até aí? Lembrando que essas correções elas devem ser feitas nos textos de acordo com a norma culta, tá? Se essas frases estivessem dentro de uma conversa longa, geralmente a gente conseguiria perceber qual significado ela quer transmitir e nós não teríamos a questão de adequar essas frases. Essas frases elas têm de ser adequadas dentro da norma culta da língua portuguesa, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? E é isso. Boa semana para vocês. Tomara que vocês assistam ao meu vídeo, que eu não fique aqui sozinha, falando para as paredes. Apesar que eu estou sozinha falando para as paredes. Um beijo, gente. Até a próxima aula. Encerramos assim o nosso PET 2.